dia! Mais uma live Não Desista. Nessa quinta-feira aí, a semana de férias está voando, minha gente. Está voando. Passou muito rápido até quinta-feira. Passamos uns dias na casa dos meus pais, lá em Linhares. E aí agora a gente está de volta aqui para Barra do Saí, em Aracruz. E hoje estamos aqui fazendo a live mais uma vez. Ficamos uns dias sem fazer, modo férias ativado. Mas hoje estamos aqui e vamos trazer uma palavra de Deus para o teu coração. O livro de hoje que a gente vai ler é Neemias, capítulo 1, do 1 ao 11. E a gente vai falar um pouquinho sobre anseio por Deus. Vou pedir ao meu esposo para fazer uma oração para a gente começar o nosso devocional. Pai, quero te agradecer por mais esse dia de vida. Quero agradecer por mais uma vez termos a oportunidade de lermos a sua palavra com liberdade, compartilharmos todos juntos aqui reunidos em um só clamor, em um só pedido, para que o Senhor olhe por nós e nos dê sabedoria, em nome de Jesus que vem direto do céu, para entender e compreender a sua palavra e o seu ensinamento de hoje. Amém. Amém. Você que está entrando, nosso canal no YouTube é A Milena Fit. Então, se você não conhece, já te convido já a conhecer o nosso canal. Tem muito conteúdo, tem muito devocional que a gente faz, tem cânticos também. E que você seja abençoado lá pelo nosso canal. Falo também um pouco do que eu falo no Instagram, que é alimentação. Falo de mentalidade também, então tem algum conteúdo de alimentação, mentalidade. Então, se você quiser conhecer, se você gostar, deixe seu gostei nos vídeos, não se esqueça de se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre estar assistindo os nossos vídeos. Então hoje a gente vai fazer a leitura de Neemias 1, do 1 ao 11, para falar um pouquinho sobre anseio por Deus. Toda vez que a gente está com um desejo, uma ansiedade, que a gente possa depositar essa ansiedade em Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e eu vou ler agora Neemias 1, do 1 ao 11, que fala assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali, por perto, desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões, que haviam sido queimados, ainda não tinham sido consertados. Quando eu vi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus essa oração. Essa é a oração de Neemias em relação a Jerusalém. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus. Ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar.
faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. E nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Quer falar? Quer falar? Deixar pode falar, depois eu finalizo. Então aqui a gente vê que Neemias ele estava numa terra estrangeira, numa terra distante, que era Suzã. E nessa terra ele estava a serviço encarregado do rei. Quando ele começou a ouvir as notícias de Jerusalém, que era a terra dele, ele começou a se entristecer. Então ele pediu ao Senhor: Senhor, por favor, o Senhor lembra da promessa que o Senhor fez? Lembrou Jesus, né? E às vezes nas nossas orações a gente usa desse recurso também. A gente usa a Bíblia, a gente lembra a Deus o que Deus já prometeu. A gente acaba usando desse recurso. Então Neemias falou: lembra da promessa que o Senhor fez a Moisés? Ele já foi se justificando, a gente sabe, nós sabemos que nós somos pecadores, o povo de Israel todo está pecando, a gente sabe que a gente está errado, mas lembra que o Senhor prometeu a Moisés que se a gente fosse fiel a Ti, o Senhor traria a gente para nossa terra de volta, em outras palavras. Mas se a gente fosse fiel e espalhar a gente, porque o que eles considerou? Já que eu estou aqui, já estou aqui em Suzã, já estou em outra terra que não é a minha. Então, de uma certa forma, ele sabia que o povo estava sendo infiel. E ele também, como o povo de Israel, também estava sendo infiel, também estava pecando e tudo. E Deus tinha falado através de Moisés que isso ia acontecer. Se fosse infiel, ele ia espalhar pela terra. Se fosse fiel, ele ia trazer para a terra onde eles eram, a terra natal deles, onde era a origem deles. Então ele estava falando: Deus, de uma certa forma, tenha misericórdia. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Versículo 10. Tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso e que o rei seja bondoso comigo. Então, mesmo que eu esteja nessa terra estrangeira, mas faz com que eu tenha sucesso. Ouve nossa oração, Senhor, tem misericórdia de nós. E aí no nosso devocional, ele fala sobre anseio por Deus. Então, anseio por Deus é em relação a que momento, é uma pergunta do nosso devocional, que momento que você anseia por Deus? Que momento da sua vida? Essa é uma pergunta. Aí conta a história também de um casal que tinha um gato, que eles se mudaram para outra cidade e esse gato sempre fugia e fugia parar lá na cidade antiga deles, na primeira cidade onde eles tinham a casa deles. E aí a dona desse gato viu nas redes sociais uma foto do gato dela na cidade onde eles moravam. E aí foi atrás do gato. Pegava o gato, trazia para casa, o gato fugia de novo. Assim como falam no devocional, como algumas pessoas falam. O lar é onde está o coração. Então, para esse gato, o coração, né? É coração, que a gente sabe que é um ser irracional, né? Não pensa e tudo. Mas para algumas pessoas, no caso, o lar é onde está o coração. Então, ele sempre fugia para lá, pro local deles, onde eles moravam antes, porque ele achava assim, meu coração tá aqui, então eu volto para cá. Então ele sempre fugia. E para algumas pessoas o lar também é assim. E aí o devocional nos faz duas perguntas. A primeira é: qual é a sua ideia de lar? E por quê? Eu penso que lar é o conjunto familiar. Independente se está morando aqui, se está morando fora do Brasil, se está morando em qualquer lugar. É o conjunto familiar. Isso é um lar. É a partir do momento que uma família é formada, um homem e a mulher, depois vem os filhos. As pessoas, o lar é as pessoas e não o ambiente em si, né? Apesar de esse gato ter apego àquela primeira casa, mas eu considero o lar as pessoas, né? Então, tanto se eu estiver aqui, como se eu estiver com a minha família num lugar, um outro lugar, numa outra casa, numa outra cidade, um outro país, o lar é o conjunto de pessoas ali reunido, né? Na minha opinião. E de que maneira você se sente ansioso por Deus? E aí eu falei um pouco sobre, e essa é a minha experiência.
Quando a gente se decepciona, às vezes, com as pessoas, a gente se frustra com as pessoas, e aí parece que assim, é uma forma de Deus lembrar a gente, ó, só quem sou perfeito sou eu, só quem você pode contar que não vai te trair sou eu. E eu falo de traição em qualquer sentido. Às vezes a traição é levada muito pro lado sexual, mas é para qualquer sentido. A traição de uma amizade, a traição de repente porque você contou algo para alguém, a pessoa contou os seus segredos para outra pessoa, qualquer tipo de traição. Quando você trabalha com a pessoa muitas vezes te passa a perna, é qualquer tipo de traição. Então assim, às vezes a gente se frustra muito, as pessoas nos decepcionam muito, e muitas vezes são pessoas muito próximas a nós, às vezes pessoas da família, amigos muito próximos, são pessoas que a gente não espera uma traição, que às vezes a gente coloca muita expectativa nessas pessoas, mas acaba sendo traído. Então assim, o meu anseio por Deus, eu fico ansiosa por Deus, por buscar mais a Deus e tudo, é porque eu sei que realmente fidelidade total, Ele vai ser sempre fiel, assim como Ele sempre mostrou fidelidade na minha vida. Ele sempre foi fiel na minha vida, mesmo às vezes que eu não era infiel. Então assim, de uma certa forma, eu tenho mais ansiedade em buscar a Deus quando eu vejo que as pessoas, de modo geral, por mais que a gente ame, por mais que a gente goste, são seres humanos, são pessoas falhas, como nós também somos. Nós também podemos falhar com alguém, podemos, de repente, não corresponder à expectativa de alguém. Isso pode acontecer conosco também. Não só acontece, da gente receber, mas muitas vezes a gente também não atende à expectativa de alguém também. Às vezes a pessoa está esperando algo da gente que a gente não atende. Então, de uma certa forma, a gente também frustra as pessoas. Mas Deus é o único que Ele não nos frustra. Ele é sempre fiel na vida da gente, independente de como as pessoas nos tratam, deixam de tratar. Deus é sempre fiel. Então, eu tenho cada vez mais ansiedade em buscar Deus por conta dessas coisas. E principalmente se eu me decepciono com as pessoas, aí que eu tenho mais ansiedade em buscar Deus. E o Gustavo também tem outra opinião. Você quer falar um pouquinho? Não é nem uma questão de opinião, não. É uma coisa que me fez lembrar, igual que a gente estava comentando antes de entrarmos aqui no ao vivo. Me fez lembrar as pessoas que estavam no lar de um local, de uma igreja, e talvez se decepcionou com alguma coisa, ou pelas ilusões do mundo lá fora, oferecendo uma alegria falsa. A pessoa saiu de dentro da igreja, foi para outro lugar, foi para o mundo afora, e lá no mundo começa, depois das coisas, das ilusões que o mundo oferece, quando ela vai para casa, começa a sentir aquela insatisfação, aquela falta, aquele vazio dentro dela. Isso se chama, sabe o que é? Sua alma ansiando pela presença de Deus. Pode ter certeza que um dia, se você... Que é um vazio que não preenche com outras coisas, né? Isso. Se um dia você já teve o contato com Deus na sua vida, viveu uma experiência com o Senhor, mesmo que você vá para o mundo onde que a parte da sua carne que está sendo alimentada naquele momento, mas a sua alma anseia pelo Espírito, pela parte do Espírito, onde que Deus trabalha sobre a sua vida. E quando você decide por Deus, é onde que Ele vai estar tendo uma conexão, onde você e Deus terá uma conexão direta dos céus ao teu coração. Que é quando você decide alimentar seu Espírito. E você alimenta seu Espírito como, Gustavo? Como que eu faço isso? Eu estou cansado desse vazio dentro de mim. Vou em festa, naquele momento ali eu começo a rir com a galera, bebo. Só que quando eu chego em casa eu me sinto sozinho novamente. Às vezes também estou no meio de uma multidão em algum lugar, mas mesmo assim me sinto sozinho, me sinto sozinha. Aonde você vai entrar? Eu vou te entregar a solução para a sua vida. Porque assim foi a solução na minha vida. Independente qual foi o meu passado, qual foi o seu passado, qual está sendo o seu presente, qual será o seu futuro, pois ele somente pertence a Deus. Independente dos nossos planos, nossas ideias, mas só pertence a Deus o amanhã.
Volte enquanto há tempo. Se você já teve um conhecimento, já teve um encontro com o Senhor, mas o mundo te iludiu, te levou lá para fora, esse é o momento que você volte. Eu falo para você, volte ao Senhor. Leia novamente a Bíblia. Aceite o Senhor de todo o seu coração. Volte. Congregue numa igreja. Ore ao Senhor. Converse com Ele. Pois esse vazio onde que você vai sentir, mesmo o mundo tentando te iludir com falsas alegrias, com falsos momentos legais, o que eu te digo, volte para o Senhor. E você que ainda não teve o conhecimento, nunca teve um contato com uma igreja, nunca teve contato diretamente com a palavra do Senhor, eu te digo, talvez você está gostando de estar vivendo aí fora, no mundo, poxa, mas isso é muito bom. Claro, quando você alimenta a sua carne, quem sou eu? Seria um hipócrita de dizer que não é bom. Você está no momento de uma festa, você está no momento, só que às vezes o mundo tenta te iludir, além de festas, te leva para prostituição, sexo antes do casamento, te leva para bebedeiras, para vícios, de jogos, de sexos, de drogas. E aquilo ali parece ser bom para você, o seu corpo está te alimentando, mas está destruindo a sua alma por dentro, onde o seu espírito te traz aquela insatisfação depois daquele vazio que nós chamamos de vazio. Mas é o seu espírito, a sua alma clamando pela presença de Deus. Talvez você procurou resposta. Gente, eu saio para festa, eu tenho vários amigos, eu tenho uma condição financeira boa, eu tenho uma saúde boa, meu corpo é bonito, eu sou lindo, eu sou linda, mas eu me sinto faltando algo. Mas eu tenho tudo, tenho dinheiro, tenho carro, tenho saúde, tenho tudo, mas eu sinto faltando algo dentro de mim, uma insatisfação. E eu te digo, eu te trago a resposta se você não encontrou ainda. Essa insatisfação, independente se você tem muito dinheiro, se você tem saúde, se você é bonito, se você é bonita, mas está faltando, você sente que falta algo e você não encontrou qual é a resposta. Já viajou para vários países, várias viagens bonitas, lugares bonitos, pessoas legais, mas falta algo. E eu trago essa resposta para você. A sua alma está ansiando pela presença de Deus dentro do seu coração. Então, se você não conhece o Senhor, eu te convido. Esse é o momento onde que somente Ele vai preencher e trazer toda a resposta para a sua vida. Creia e confie. O mundo pode te trazer falsas alegrias, momentos pequenos, em comparação, quando você aceita o Senhor, a eternidade vai ser só felicidade lá no céu, se você decidir e optar por entregar sua vida ao Senhor. Amém? E não preenche o vazio, acaba não preenchendo, porque se preenchesse, a pessoa que tem tudo, como o Gustavo falou, tudo desse mundo, a gente fala, ela estaria satisfeita, não tinha tanta pessoa se suicidando, não tinha tanta pessoa assim, perdida, realmente perdida na vida, sem saber quantas pessoas, muitas vezes, artistas famosos, com fama, com tudo, com dinheiro, e quando você vai ver, tira a própria vida, ou então morre por causa do vício que tem, porque tem que se anestesiar toda vez, tem uma vida que precisa se anestesiar. Então assim, é complicado mesmo. Então isso são coisas que não vai suprir o vazio da nossa alma, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Não vai suprir esse vazio da alma, não supre com coisas materiais, não supre com coisas desse mundo. Então, se você quer ter a sua alma, o vazio da sua alma preenchido, busque a Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador, porque com certeza é Ele que vai suprir esse vazio da sua alma. E com certeza essa questão que eu falei no início, anteriormente, sobre a ansiedade por Jesus, eu anseio cada vez mais buscar a Deus, estar na presença de Deus, porque eu sei que Ele é fiel.
Eu sei da fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor eu vejo todos os dias da minha vida. Todos os dias. Porque as pessoas, de um modo geral, são falhas. Nós somos falhos. O ser humano, de um modo geral, é falho. Então, muitas vezes, a gente coloca expectativa também nas pessoas, expectativa até demais, né, exagerada em algumas pessoas muito próximas a nós, pessoas do nosso convívio, pessoas muito íntimas. E quantas vezes a gente é frustrado por colocar essas expectativas e a pessoa não corresponder. Às vezes não corresponde, não é nem por maldade, não é nem porque ela é uma pessoa ruim, não. É porque muitas vezes, sei lá, falta um conhecimento para ela, falta uma vivência, uma experiência de vida, uma maturidade, falta alguma coisa nela que ela não pode corresponder à sua expectativa, a expectativa que você colocou nela. Mas Deus é o único que nós não precisamos nos preocupar, porque tudo que a gente projeta no Senhor, as nossas expectativas, elas são correspondidas. Por mais que Deus nos fale não, por mais que Deus nos fale espera, não é hora, mas Ele é o Pai perfeito, Ele é o ser perfeito, que sabe de todas as coisas, que tem todo o conhecimento. Então nele nós podemos colocar toda a nossa confiança, sem reserva, sem ficar com o pé atrás. Sabe aquela situação? Às vezes você coloca a sua confiança em alguém e a pessoa não corresponde, ou a pessoa te trai, ou a pessoa faz alguma coisa errada. E aí você fica assim, com reservas. Não, sabe, eu perdoei, mas eu fico sempre com o pé atrás com essa pessoa. Eu não consigo confiar 100%. Não consigo. Com Deus não é assim. A gente não tem reservas com Ele. A gente pode confiar 100% de que Ele não vai nos frustrar. Apesar de a gente muitas vezes ouvir um não, apesar de muitas vezes a gente ouvir um espere, apesar de muitas vezes Ele levar um ente querido nosso, muito próximo da gente, ou pai, mãe, Ele levar, a gente não entender, mas como na palavra de Deus fala, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, os caminhos de Deus são mais altos que os meus. Então eu não preciso ficar com reservas com Deus, de ficar, eu não sei se eu confio ou se eu não confio, não, porque aconteceu isso e aquilo. A gente não precisa ter reservas, porque Deus a gente pode confiar 100% nele, 100%. A gente não tem que ter pé atrás nem nada. Então que a nossa ansiedade, todas as nossas ansiedades, a ansiedade da nossa alma, do nosso corpo, tudo que a gente coloque no Senhor, que com certeza a gente não vai ser frustrado de forma alguma. E além disso, às vezes a gente fica batendo o pé e Deus falando, ainda não é hora. E a gente, não, Senhor, mas eu quero ir, já deu, já estou esperando muito tempo. Mas o Senhor vê além do que nós vemos. Sim. Eu vi um vídeo que eu achei bem interessante, um vídeo simples, mas bem interessante, onde a pessoa ia sair e assim, supostamente tinha uma pessoa representando Deus e o diabo escondido, uma outra representando o diabo escondido atrás da parede com um pedaço de pau, esperando você vir. Mas quando a pessoa que estava saindo da casa não enxergava a pessoa que estava representando o diabo escondido com um pedaço de pau atrás da parede, só esperando ele sair para ele bater. E Deus fazendo bem assim para a pessoa que estava saindo de casa, espera, não é agora. Aí que entra a confiança, onde você vai confiar em Deus ou não. Sempre lembre, guarde isso que eu estou falando para você, assim como eu tenho guardado para mim também. É difícil esperar o tempo de Deus? Eu seria um hipócrita estar dizendo aqui, não, eu espero o tempo de Deus, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15 anos. Não é fácil, mas deposite toda a sua confiança no Senhor, porque a Bíblia nos fala, o Senhor vê além do que nós podemos ver. Sim. E aí o que aconteceu? E a pessoa que representava Deus falava, não é hora, calma, espera um pouquinho. Aí a pessoa que estava saindo da casa fazia assim, já está demorando, aí sentou e ficava batendo o pé. Aí o que Deus fez? Quando o diabo cansou, vendo que a pessoa estava ouvindo a Deus, ele pegou
e saiu, partiu em retirada. Aí, sabe o que Deus fez? Já fez assim? Não. Ele pegou, foi aonde que a pessoa que estava representando o diabo foi conferir se realmente ele foi embora, porque a presença de Deus tomou o lugar onde que ele estava e o lugar onde que o inimigo estava. Aí sim, na hora que ele viu que estava tudo tranquilo, era o tempo, a hora ele pegou e fez bem assim para a pessoa: agora, velho, pode sair. Então, meu irmão, às vezes você não está suportando um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos na sua vida, porque nós, como seres humanos, que somos imediatistas, queremos coisas rápidas. Mas creia e confie totalmente no Senhor, pois o Senhor está te guardando de algo que nós não conseguimos ver. Não, e uma coisa que é interessante também é que eu sigo uma pessoa na rede social, ela estava falando: gente, glória a Deus, eu acredito que ela é evangélica, mas ela falou assim: gente, glória a Deus, ela contou que ela ficou 25 anos, ela mora na Flórida, ela ficou 25 anos esperando o Green Card, 25 anos esperando o Green Card, ou seja, olha o tempo. É uma vida, né? 25 anos é uma vida. Olha o tempo que essa mulher ficou esperando o Green Card. E lá ela nos stories toda feliz, agradecendo. Gente, agradeça quem orou. E graças a Deus, Deus me deu a vitória. Eu tô com o meu Green Card, chegou. Aí mostrou o Green Card, tapou os números lá, mostrou o documento, não sei o que. E toda feliz. Aí eu fiquei pensando, gente, a pessoa fica 25 anos esperando o Green Card. Mas talvez uma promessa que Deus deu para ela não dá 1 ano, 2 anos. Deus tá demorando muito. Deus não existe. Não, Deus não existe não, pô, pelo amor de Deus. 2 anos já, 3 anos, 10 anos. Então assim, como que a gente para as coisas desse mundo, que o Green Card, o que é Green Card? Daqui um pouco ela falecer, né, que todo mundo, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Ela vai levar Green Card, ela não vai levar nada. O que é? Não é nada. É uma coisa desse mundo. Então a pessoa fica, ela tem a paciência, a tolerância de esperar 25 anos por um documento onde diz que ela agora ela tem passe livre, né, dos Estados Unidos para cá, do Brasil para os Estados Unidos, e ela tem passe livre. Então, quer dizer, ela fica 25 anos esperando isso. E quantas vezes a gente fica botando Deus na parede? Deus, ó, a promessa tá demorando, hein? Tá demorando. E eu confio em ti, eu sou dizimista, eu sou ofertante. O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô em pecado? Igual os amigos de Jó, né? Você deve estar em pecado, esse tanto de coisa tá acontecendo. Então, assim, a gente tem que parar para pensar e começar a colocar na balança também o que é prioridade, o que é mais importante pra gente. Será que a gente está dando muita importância para coisas materiais, coisas desse mundo, e as coisas espirituais a gente está assim, ou então a gente fica botando, igual eu falei, botando Deus na parede, Senhor, o Senhor prometeu, lembra, Senhor? Lembra, Senhor, sabe o que cântico? O Senhor prometeu, Senhor, o Senhor prometeu, lembra? Já prometeu de fazer isso, isso e isso, eu não tô vendo, cadê o Senhor, cadê o Senhor? E a gente fica nessa conversa com Deus, que muitas vezes é igual a questão do vídeo que o Gustavo falou. Deus está vendo coisas que a gente não está vendo. Muitas vezes a gente também não tem a maturidade para que se cumpra aquela promessa ainda. Deus ainda está nos tolindo, nos preparando, nos moldando, nos aperfeiçoando. A gente ainda não tem aquela maturidade, porque até para fazer as coisas para Deus, exercer um dom e tudo, a gente precisa ter o tratamento de Deus também. A gente precisa do molde de Deus, a gente precisa um diamante quando é polido, né? A gente precisa do polimento, a gente precisa, porque não adianta dizer, gente, Jesus, que foi Jesus, sem pecado, 33 anos começou o ministério dele. Aí, enquanto ele estava lá trabalhando com José, ele não estava falando nada. Ele não estava falando nada. Por quê? Porque não era o tempo ainda. E a gente, como imediatista, como o Gustavo falou, não quer entender isso. A gente quer achar assim, não, é assim mesmo.
tem que ser tudo do dia para a noite. Deus prometeu, ó, estalei o dedo, ele tem que fazer. Não é assim as coisas. Não é assim. Jesus, que não teve pecado, ele teve treinamento, ele teve o tempo que ele ficou na casa dos pais, que ele serviu, que ele trabalhou ali com José, ele teve o tempo, tanto que chegou um ponto das pessoas acostumarem tanto dele ser carpinteiro e tal, daquela coisa toda ali com José, que os próprios fariseus ali que andavam com ele, as pessoas que estavam próximas a ele, não reconheciam o ministério dele. Falavam assim, uai, mas esse daí é aquele que estava ali na carpintaria, é filho de José, filho de Maria, eu não reconheço. Da onde que vem esse poder que veio para ele? Chegou a esse ponto. Então a gente que não tem nada de sem pecado, que é totalmente pecador, é imediatista, acha que pode ficar exigindo as coisas, querendo as coisas no tempo da gente. Não, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter tolerância, fé, saber que Deus, ele sabe o melhor, ele sabe o tempo certo, ele sabe o momento das coisas acontecer e ele vai dar a vitória no tempo certo. Aí ele vai cumprir a promessa, só que no tempo certo. Isso aí. E se você achou que esse vídeo te abençoou, siga o canal, compartilhe o máximo, de deixar o like, beleza? Compartilhe para que vidas possam ser alcançadas, em nome de Jesus. Amém. E aqui no canal, nós não falamos de religião, nós falamos de Deus, trazemos Deus e sabedoria que vem da Bíblia. E se você... mas poxa, parece que ali é só crente que entra. Não. Você, se realmente crê em Deus, você é convidado para participar nesse canal. Siga, compartilha e deixa aquele like para que vidas possam ser alcançadas. Pois o objetivo desses vídeos que colocamos, primeiro para honrar e glorificar o nome do Senhor, e depois é pescar vidas e almas para o Senhor. Amém. Amém? E se você tem um pedido de oração, eu sempre preciso de oração. Claro que você também precisa. Pode deixar no comentário. Se você não consegue participar ao vivo, deixe um comentário no vídeo gravado para que possamos orar. Mas coloque o seu nome, da onde que você está falando e coloque o motivo. Mas é um motivo muito particular. Só coloque, ore por mim, coloque seu nome, sua cidade. Ore pelo meu filho, coloque o nome dele, a cidade de onde que ele é também. Para que juntos possamos orar. Mas é sua oração que vai fazer? Não. Nós estamos em um só clamor, nós todos, para que, se for a vontade de Deus, Ele faça o milagre na sua vida, nas nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Pai, quero te agradecer mais um momento de adoração ao Teu nome, lendo a Bíblia, Senhor Deus, trazendo sabedoria que vem direto dos céus aos nossos corações. Quero pedir que o Senhor continue sempre abrindo os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que possamos enxergar e ouvir o que realmente o Senhor quer falar conosco, e não o que nós achamos, não o que nossa emoção quer falar, mas que seja sabedoria direto dos céus. Quero pedir, Senhor Deus, pela vida dos enfermos, na vida física, Senhor Jesus Cristo, cada um sabe da sua particularidade, Senhor Jesus Cristo. O Senhor conhece o mais profundo do ser, do interior de cada um, aonde que é a área que está precisando de uma cura de enfermidade, cura de uma dor, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha trazer restauração, em nome de Jesus, na minha casa, na casa de cada um, Senhor Deus, que clama por Ti junto conosco. Quero te pedir, Senhor Deus, pela área emocional, pois muitas lutas têm se levantado e pessoas têm se abalado, onde que caem numa depressão, onde cai numa crise de ansiedade, onde que não tem vontade mais de viver, mas que isso caia por terra em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir pela vida financeira, Senhor Deus, traga restauração em nossa vida, na vida de cada um, Senhor Deus, que tanto necessita de uma melhora na vida financeira. Que o Senhor abra a porta onde que está fechada, Senhor Deus, e feche a porta para onde que não é para entrarmos, pois que eu sei que o Senhor enxerga além do que podemos enxergar. Quero também clamar, Senhor Deus, pela nossa vida espiritual,
pois sabemos que a Bíblia nos traz que há uma batalha no mundo espiritual todos os dias, todo momento, onde o inimigo das nossas almas tenta nos derrubar, nos desanimar, nos impedir de caminharmos no caminho certo, no caminho de retidão até os céus, Pai. Aonde que ele tenta nos desanimar, colocando as interrogações: será que o Senhor nos ama? Será que o Senhor cuida de nós? Será que o Senhor vai te perdoar? Será que Deus te ama? Nós temos a certeza, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos ama como servos. Desde a vinda do seu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos ama como Pai, como filhos. Nós somos considerados para o Senhor. Então eu quero clamar, Deus, em nome de Jesus, clamo aos seus anjos e a ti, ó Deus, que o Senhor dê ordem aos seus anjos que guardem nossa entrada, nossa saída, aonde trilharmos, que os seus anjos com a espada de fogo no mundo espiritual possam estar nos protegendo onde que nossos olhos não conseguem enxergar o perigo e as dificuldades, Pai. Em nome de Jesus, quero clamar, ó Deus, que o Senhor continue a guardar nossos jovens e adolescentes nas escolas, nossas criancinhas, onde que eles estiverem, Senhor Deus, pois é o futuro da geração, ali onde que virão muitos profetas, muitos pastores, muitos evangelistas, para que o ministério e essa caminhada até a volta do Senhor possa ser dado continuidade, para que possamos levar a Tua palavra, Senhor. Que eles não venham desviar nem desde criancinha, nem na mocidade, nem na velhice, possam seguir os caminhos da retidão, seguindo o caminho onde que será ao final os céus, ó Deus. Continue nos dando sabedoria como pais, para guiarmos os nossos filhos, como esposo, como esposa, para termos um casamento saudável. Perdoe pelos nossos erros, às vezes ofendemos nossas esposas, Pai, por causa de emoção. Às vezes a esposa ofende seu marido por causa de emoção, ou por causa de frustrações, ou tristeza com seu esposo. Mas que em nome de Jesus, Pai, possamos ter sabedoria para mudarmos as situações, para que possamos ser provedores do nosso lar, que as esposas sejam, Senhor Deus, também mulheres determinadas a honrar o Senhor em primeiro lugar e também estar caminhando ao lado do esposo, Senhor Jesus Cristo. Quero clamar sobre os nossos filhos, que o Senhor dê sabedoria a eles, Senhor Deus, para que eles possam crescer sempre nos caminhos do Senhor. Quero clamar pelos nossos pais, pelos nossos familiares, que o Senhor os guarde e os livre de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai. Continue abençoando o ministério da Família Não Desista, que possamos estar à frente, Senhor Deus, para honrar o Teu nome e glorificar. Por isso clamamos sabedoria, que nos dê, Pai eterno, todos os dias, força para vencermos as lutas. E eu sei que com o Senhor na frente venceremos em nome de Jesus. Abençoe cada apoiador, Senhor Deus, do Ministério da Família Não Desista. Eu não chamo de apoiador, mas sim como membro da Família Não Desista, está apoiando, Senhor Deus, e que a família cresça cada vez mais, Senhor Jesus Cristo, nesse Brasil afora, no mundo afora, Senhor Deus. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus. Perdoe os nossos erros, nossos pecados, para que possamos estar limpos quando o Senhor voltar, ou quando o Senhor nos chamar, e possamos ser bem recebidos no céu, honrando o Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Fiquem na paz, o Senhor é contigo, somente não desista. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Uma ótima quinta-feira, amanhã é sexta, se Deus quiser. Deus nos abençoe nesses últimos dias. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.